Olá pessoal, eu sou a Will, sejam bem-vindos a mais um Dica de Livros. E hoje eu vou falar sobre o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. E antes de eu começar a falar sobre os capítulos especificamente, eu vou dar um recadinho para vocês em relação à sua leitura. Embora esse livro seja super bem quisto, bem falado, indicado no meio dos terapeutas, espiritualistas, ele não é um livro assim tão fácil de ler não, tá? Requer que você tenha um conhecimento básico aí de anatomia, de biologia, tá? Para que você entenda o que o autor quer dizer, tá? Ele não é um livro técnico, mas ele é um livro de estudo e é profundo para entender o que o autor está querendo trazer como informação. É preciso ter esse conhecimento, tá? Se você não tem um conhecimento de anatomia básica, de biologia, não lembra, eu sugiro que tenha ao lado aqueles resumos, ou um livro de anatomia fácil, ou aqueles resumos que a gente acha em livraria, que mostra toda a anatomia do corpo humano de forma bem direta, só pontuando, para que durante a leitura você consiga entender, fazer a conexão do que ele está falando. Quando ele vai falar da membrana celular, quando ele vai falar das glândulas, enfim. É importante porque senão você perde o fio da meada, como dizem, né? Outra dica importante. A tendência é que você pule os primeiros capítulos e vá direto lá do capítulo 5 para frente, tá? Porque os primeiros 4 capítulos eles vão fazer essa mexida com a parte biológica. E aí, se você não entende RNA, DNA, histamina, todo esse linguajar das proteínas da célula, é muito difícil de fazer a conexão e de ter um entendimento. Então, assim, tendo um livrinho básico do lado, você vai conseguir entender. Não pule esses capítulos, porque eles são bem importantes, tá? Do capítulo 5 para cima vai falar coisas que a gente está um pouquinho mais acostumado, que tem em mãos, que vai falar da parte emocional, vai falar daquilo que dentro da espiritualidade a gente já leu, né? Então quem trabalha com a questão da sistêmica vai entender perfeitamente ali a segunda parte. Então a tendência é a gente pular para lá. Mas a ideia do livro é juntar uma coisa com a outra, para que esse Biologia da Crença faça sentido, tá? Não é um livro de vamos quebrar os paradigmas, crenças limitantes. Não é esse o discurso do livro, tá? Ele quer que a gente entenda o que a gente está fazendo sem consciência com o nosso corpo, tá? Vamos lá então, na introdução ele vai trazer a magia das células, então ele vai conversar sobre o que são as células, vai explicar essa junção, na formação, desde a fecundação, desde antes, o que é essa célula. Então, por isso que eu falo, se você não é do meio, se você não tem esse conhecimento em mente, isso vai ficar muito vago, né? É uma coisa lá do ensino médio, de repente, para quem já estudou faz tempo, e vai ficar vago. Então, traz um material visual para que você consiga entender o que ele quer dizer, porque esse capítulo é bem importante, tá? Essa introdução, isso aqui é a introdução, a magia das células. No capítulo 1, ele traz lições da placa de Petri e a inteligência das células e dos alunos. Ele dá muitos exemplos aqui. Nesse capítulo 1, ele conta a história dele, basicamente, tá? Que ele é professor de medicina, professor na faculdade de medicina, né? Professor de biologia. E ele vai trazer um pouquinho da história dele, de como ele deixou a cidade grande para ir lá pro Caribe, para a Ilha do Caribe, para dar aula. Então ele traz bastante exemplos dele, do início, de como mudou a visão dele de biólogo, cientista dentro da caixinha e quando isso começou a expandir. Então é a história do autor e ele vai trazendo com bastante realidade. E ele se coloca numa posição assim onde ele era muito arrogante e foi se tornando melhor e mais receptivo a tudo que o ambiente estava proporcionando para ele. Então, como sempre, ele foi o próprio cobaia da história dele, né? Capítulo 2, o título é o ambiente sua besta. Porque ele já começa a mexer com questões como
É o ambiente que molda você, os seus pensamentos, é um ambiente que, embora lá a célula venha com a informação, o ambiente que molda como que essa informação vai se materializar. Bem interessante, tá? Mas ainda traz muitas questões científicas aqui nesse capítulo. Ele não vai muito pro lado do daquele lado das crenças limitantes em si, ou de que a gente se forma de acordo com o ambiente. Aqui ele traz mais para a gente entender que as nossas células, elas são adaptáveis, sim, as informações, e que o ambiente faz toda uma influência nesse processo, tá? Então tem bastante informação científica nesse capítulo também. Capítulo 3, ele já vai entrar, é a membrana mágica, daí aqui é biologia 100%, tá? Precisa visualizar. Por quê? Porque na nossa informação, principalmente na parte das terapias, a gente tem informação que é o DNA, é o bambambam da história, e aqui ele tira um pouquinho essa magnitude do DNA, no sentido de ele é o cara, e ele traz a nossa mente lá para a membrana celular. Então, se você não tiver uma visualização disso, vai ficar muito difícil, tá? Porque até dentro do processo aí de informações inseridas, a gente tem em mente que o nosso DNA é o cara, que é ali que tá tudo. Então, não quer dizer que ali não esteja um monte de informação, claro que tá. Mas ele vai trazer a nossa mente a observação para a parte da membrana celular. E aqui você tem que prestar muita atenção nesse capítulo, tá? Para tudo que ele vai trazer depois fazer sentido, porque daí as coisas vão se encaixando. Porque senão a gente começa a achar que todo ser humano tem um defeito de fábrica, né? A gente começa a mexer lá na ancestralidade, não sabe nem porquê. O paciente vai para uma constelação familiar e não sabe nem no que está mexendo, e às vezes o próprio terapeuta também não sabe, porque está acessando uma ancestralidade, e como que eu vou mexer nisso, enfim. Então, quando ele traz a questão da membrana celular, é muito especial esse capítulo, muita coisa faz sentido aqui, tá? Eu diria que esse é o capítulo mais importante do livro. No capítulo 4, ele vai trazer a física quântica, tá? Então, o título é A Nova Física, Como Plantar Firmemente os Pés no Ar. Aqui ele já está trazendo questões da quântica, tá? Que como cientista, como biólogo cientista, ele também era meio cético com essa parte quântica. E aqui ele conta como que ele se permitiu estudar a física quântica, como que ele inseriu, como que também tudo fez sentido. Então também um capítulo com bastante informação científica, mas que para quem já está aí num caminho de estudos, ele dá bastante embasamento, tá? E de novo, repito, tudo vai se encaixando e fazendo sentido aqui, tá? No capítulo 5 ele já entra na biologia e crença mesmo. Então ele vai começar a juntar tudo que, por exemplo, lá no curso de expansão, quando a gente fala de formas de pensamento, aqui nesse capítulo ele começa a juntar um pouquinho de tudo, tá? Ele também vai falar um pouco sobre como... E esse biologia e crença, ele não tá trazendo nada de religião não, tá? É crença nas informações que a gente recebe. Então, assim, desde pequeno, a gente cresceu jogando informação nas nossas células do que a gente está ouvindo. É isso que ele quer dizer como crença aqui, não tem nada de religioso, tá? E aí é um capítulo onde você começa a se visualizar. Você se projeta lá para sua infância, você começa a lembrar das informações que você recebeu e como isso se formatou e como que você tá no agora. Esse capítulo é muito bom, tá? No capítulo 6, crescimento e proteção. Aqui ele já começa a mesclar toda a parte teórica da biologia com aquela parte das informações que a gente recebe do ambiente. Aqui ele junta tudo, tá? É aqui nesse capítulo, no 6, que ele vai falar lá do eixo que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo acessar rapidinho aqui o nome que ele dá pra esse eixo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O primeiro, que oferece proteção contra ameaças externas, é chamado eixo hipotálamo pituitário adrenal.
o que lá nas canalizações a informação veio como eixo tronco endócrino, é isso aqui. Eu fiquei mega feliz quando eu li, porque como a informação veio canalizada, né, eu tenho maior cuidado para transmitir a informação que vem de forma idônea e que faça sentido. Então quando eu li isso aqui eu fiquei super feliz, tá? E é um capítulo onde ele vai sutilmente trazendo as questões de que nós somos responsáveis pelas nossas emoções, porque como esse eixo, né, ele explica direitinho, assim, ele explica biologicamente como isso funciona, por isso que é importante saber onde que tá, cara, onde é que tá a hipotálamo, onde tá a pituitária, cadê a nossa glândula adrenal aqui. Então se você não sabe a posição desses órgãos, dessas, né, não tem como entender o que tá escrito, tá? Esse capítulo aqui é muito legal, ele começa a falar sobre as emoções e sobre a nossa responsabilidade celular, sobre o nosso processo emocional, tá? No capítulo 7, que é o último capítulo, digamos assim, onde ele divide, todos esses capítulos são divididos em vários subtemas, tá? Capítulo 7, a paternidade consciente, a função da engenharia genética dos pais. Ele traz aqui a paternidade, porque ele dá muito exemplo dele, tá? Mas ele não tira, não tem essa de é o pai ou é só a mãe. Ele explica de uma maneira biológica e você consegue compreender o que ele quer dizer. Ele está falando de célula, ele está falando de informação. É legal, é um livro que assim, se o seu paciente, né, ou se quem estiver ao seu redor tem uma consciência boa sobre a parte biológica, até no momento de optar pela paternidade e maternidade, é um livro ótimo de se ler, tá? Ele traz as questões da informação, ele traz a questão de por que eu nunca quis ter filhos, ou por que eu não tinha vontade de ter filhos, e vai explicar com muita coerência, tá? Esse capítulo 7, ele se divide em muitos subtítulos, tá? Subtemas. Não vou entrar tão a fundo aqui, porque um subtema já é tópico aqui para uma dica enorme, e aí eu vou tentar trazer esse livro aqui fora da dica de livros, lá para os vídeos no YouTube, onde a gente fala sobre temas específicos. Então, é um livro que vai me acompanhar aí, vou usar bastante. No epílogo, né, que ele chama, aí ele vai trazer um resumão de tudo, é ciência e espiritualidade. Ele não é nem um capítulo, é o epílogo, porque ele faz uma junção de tudo que ele trouxe ali de informação ao longo da leitura, e aí o último, que é o epílogo, é ciência e espiritualidade. Sutilmente ele junta as duas coisas, sem abraçar nenhuma causa, sem levantar nenhuma bandeira, tá? Aqui a ideia desse livro é de ativar e expandir a consciência puramente, só que de maneira consciente, de maneira a estudar. Então, assim, se eu for pensar na parte mágica da coisa, o livro ele vai encaixando, pecinha, tá? Ele vai encaixando as coisas que a gente já sabe, mas ele é um livro de estudo interessantíssimo e super indico, tá? Estudem, tenham ao lado um livrinho de anatomia para que fique mais compreensível. Não é um livro de leitura rápida, ele é um livro que todo terapeuta vai precisar consultar aí ao longo da jornada, tá? Mas, livro ótimo, vale super a pena. Obrigada, até a próxima dica de livro. Eu ainda vou ver o próximo livro que eu vou trazer, mas provavelmente seja o Matriz Divina, mas eu vou passar aí pra vocês qual vai ser o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.